11h37. 11h37 a 54. Às 11h37 a 54. Páginas fininha. Aqui. Lucas 11. Amém. Glória a Deus. Lucas 11. De 37 a 54. Vamos lá? Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseu, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra na sinagoga e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, mas por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei respondeu: mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Quanto a você, peritos da lei, disse Jesus: ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam os que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhe edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, do quais eles matarão, alguns e outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo que essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entram, e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente, a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Amém? Amém, né? Eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, você já entrou na casa de alguém para comer e já foi assim, bem sincero, digamos assim, com ele, com essa pessoa, hein? Eu estava lendo aquilo ali e falei assim, que autoridade, né? Que autoridade de Jesus, né? Entrar na casa dessas pessoas. Mas Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece com toda a sua plena sabedoria, né? Tanto que Jesus também, não vou explicar aqui a respeito do que é 100% homem, 100% Deus, a qual Jesus era, né? Neste momento também, 100% homem, 100% Deus, né? Então, Jesus entra na casa desse fariseu para comer, né? Ele senta ali,
E ele descreve assim um momento revelador, né? Algo assim tremendo ali dentro. Jesus é convidado para uma refeição na casa de um fariseu. E durante o encontro ele confronta profundamente a hipocrisia religiosa, né? Ou seja, Jesus não estava ali simplesmente só para comer. Quando você pega esse texto e você vê Jesus confrontando a hipocrisia desses fariseus, e quem eram os fariseus? E quem eram os peritos da lei? O nome já diz, né? Peritos da lei. Seguiam a lei à risca. E o fariseu era também, né, algo semelhante, mas era um grupo mais religioso, que comandava tudo também. Então o cenário desse confronto, o primeiro cenário, o fariseu se escandalizou, porque Jesus simplesmente não se lavou, né? Porque andava-se, às vezes, acho que o pastor já falou isso aqui, e a gente sabe disso dentro da palavra de Deus, lá não tinha estradinha asfaltada, né? Tudo molhadinho, tudo limpinho, bonitinho, não. Era poeira, muita poeira mesmo que se passava. Então, todo lugar que você automaticamente ia sentar para comer ou para entrar na casa de alguém, você teria que se limpar ou fazer algo assim, se lavar, né? Então, Jesus sentou-se à mesa e não se limpou para comer. E eles o criticaram. Por conhecer a lei, eles criticam. Mas, o que isso nos traz? O que isso nos fala, né, hoje, na nossa atualidade? De que forma, às vezes, nós agimos às vezes, como fariseu ou como os peritos, não peritos da lei, né? Mas a gente sempre tem algo para dizer para alguém, da maneira, ou apontar o dedo e dizer que ela está errada, né? Então, eu achei interessante a palavra de Jesus. Jesus falou que vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de rapina e maldade. Olha só. Vocês estão todos lá bonitinho, branquinho, né? Igual aqueles, todos cheios de... Aqueles fariseus que andavam do lado de Jesus, ele doido para poder pegar ele em alguma coisa errada, que Jesus não fazia coisas erradas, né? Mas doido para derrubar ele na conversa. Então, por dentro estavam cheios de rapina e maldade. Eles queriam o quê? Eles queriam dominar a vida das pessoas, eles queriam mandar, eles queriam doutrinar as pessoas, na realidade, com as suas leis, como se a lei fosse algo que levasse alguém para o céu, como se a lei, né, fosse algo que fosse maior do que o amor que Jesus estava falando ali para eles. E jamais será, né? Tanto que todas as leis lá, Jesus pegou as 10 leis, os 10 mandamentos lá, ele não aboliu os 10 mandamentos, mas ele simplificou no sentido, simplificou entre aspas, né? Ele diminuiu só, né, Elizabeth, um pouco, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Ou seja, não é um amor simples, não é algo, né? Ah, eu te amo. Não, não é só isso, não é sobre isso, né? Tanto que ele questionou Pedro 3 vezes, né, perguntando, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? E Pedro respondia, mas não era aquilo que ele estava querendo ouvir, era algo mais profundo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. Então, é o coração. O que está no nosso coração? O que anda em nosso coração? Ele fala, então, Jesus, dai, né, antes esmola do que está dentro, e tudo vos será limpo. Haja com amor, haja com zelo, né? Sirva com amor, sirva com zelo, sirva com carinho. É servir aonde? Na igreja? Não, mas o mais importante é você servir ao próximo. É você servir a quem está realmente necessitado. Talvez quando a gente fala na questão de servir o necessitado, vocês podem estar pensando que às vezes numa cesta básica, né? Ou num dinheiro, alguma coisa, às vezes não é esse. Talvez até seja, mas não é esse mais o propósito, né? É você tratar as pessoas. O que nós entendemos é o seguinte, diante dessa palavra, que a fé verdadeira, ela não começa pela aparência, pelo aquilo que vestimos, ou pela santidade que eu demonstro, não, nada disso que nós demonstramos, nada disso. Mas o que verdadeiramente fala é os nossos corações. As pessoas vão nos conhecer pelos nossos corações. Se seu coração é amoroso, se você tem amor para dar, se você está disposto, né, a doar sua vida ou alguma coisa para poder ajudar o seu próximo. Então, Deus se importa menos com os rituais.
mas com integridade, misericórdia e generosidade. É isso que Deus está querendo de nós. E muitas das vezes a gente acaba não observando, mas Deus quer isso de nós, misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus falou no segundo mandamento, né? Depois de falar, amar sobre ele, sobre todas as coisas, amar a Deus. Então é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E de que maneira? Se às vezes a gente nem se sente tão amado assim, nos amando mesmo, né? Mas nós devemos amar o nosso próximo. Porque o amor procede de Deus, porque o amor vem de Deus, e o amor não é algo externo, não é algo exterior. A generosidade não é algo que você vai ver que eu vou fazer alguma coisa para parecer alguma coisa, como esses hipócritas e fariseus faziam. Não, é algo que nós demonstramos naturalmente, nós devemos demonstrar naturalmente, como servos, como cristãos, né? Podemos parecer corretos por fora, mas às vezes nós podemos estar secos por dentro. É isso que Jesus estava querendo falar ali. E eu achei interessante ele entrar na casa do fariseu, né? E confrontar isso nele. Mas isso é de Jesus. Isso é de Jesus. Tanto que ele entrou na minha vida e ele confrontou o pecado em mim. Ele confrontou o pecado em cada um de nós. Confrontou no sentido de nos purificar, de nos limpar, de nos fazer ver verdadeiramente que o seu amor está em nós, que o seu amor tem que ser frutificado nas nossas vidas, para que outros também venham a conhecer a Cristo. Esse é o processo. Aí ele entra então com os 3 ais contra os fariseus, né? E primeiro foi o seguinte, Jesus, né, denuncia as distorções religiosas. Então ele fala, inverter, né, prioridades espirituais. Eles davam dízimos dos mínimos detalhes, mas negligenciavam com a justiça e o amor de Deus. O que adianta, né? Eu trazer, às vezes, fortuna para a igreja, se eu não amo meu irmão, se eu não respeito meu irmão, se eu não respeito meu próximo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada para Deus. Não é porque pela questão do dinheiro, não é porque Deus está querendo o meu dinheiro, não, não é sobre isso. É sobre você dar de coração, dar com alegria, dar com prazer. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, as nossas atitudes, né? Talvez os irmãos, uns aos outros, podem não conhecer a atitude de cada um, mas Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. É isso que a gente tem que entender. Então, as atividades religiosas jamais substituem, né, compaixão, justiça, perdão e amor. Jamais. Posso trabalhar aqui 200 anos na igreja, mas chegar um dia, Deus me cobrar de mim o amor, talvez que foi negligenciado no meu coração para com o meu próximo. Vai resolver alguma coisa? Não resolve, né? Então nós temos, a palavra é para a gente ficar atento, para a gente fazer uma como é que chama? Uma auto-reflexão, né? Sobre as nossas vidas, de como estamos agindo, se verdadeiramente como cristãos, ou se estamos deixando assim, estão negligenciando alguma parte daquilo que Deus quer que verdadeiramente nós sejamos como cristãos. Não simplesmente meramente religiosos que frequentam igrejas todos os dias, no momento certinho, dá o seu dízimo certinho, vai na célula também, está lá sempre na célula, mas como é que anda, né, a nossa vida, como é que anda o meu coração, como é que anda a minha vida diante de Deus, né? Qual o amor que eu estou demonstrando, né? Então, Jesus falou ali que a hipocrisia, ela é contagiosa, né? Quando vivemos uma fé falsa, outros se escandalizam e se afastam de Deus. Talvez você não tenha ouvido alguém falar, mas fulano é crente igual fulano, ih rapaz, já viu os montes, você entendeu? E isso é triste quando a gente vê, dói no coração, né? De nós como cristãos, como servos de Deus, discípulos de Jesus, isso dói, porque é algo que está faltando entre uma relação entre o homem e Deus, entre nós e Deus, né? Mais profunda, porque quando mais tudo aquilo, eu estava até falando sobre isso na sala, a gente é igual a camaleão, sabe, já viu aquele camaleão, quando ele passa num lugar verde, ele fica verde,
É camaleão aquilo mesmo, é? Que ele passa no lugar amarelo, ele fica amarelo. Qualquer lugar que ele passa, ele se camufla da cor daquilo ali, ele vira aquilo ali. Nós devemos ser camaleão ao contrário. Não se deixar se contaminar com as coisas, com as hipocrisias da vida, né? Que destrói, na realidade, a nossa relação com Deus. Mas nós devemos ser camaleão, quando mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa vida deve ser iluminada pelo amor de Deus, para que nós venhamos verdadeiramente dar um bom testemunho do amor de Deus, para aqueles que não conhecem, principalmente para aqueles que ainda não conhecem. Ensinar a Bíblia sem misericórdia gera culpa e não transformação. Guiar pessoas exige empatia e humildade para guiar pessoas. Amor. Eu digo que tem que ter muito amor no seu coração, para você amar as pessoas que às vezes não, né? Assim, não são tão amadas, não se sentem amadas. E quando você ama e você demonstra amor por essas pessoas, algo novo brota no coração dessas pessoas. E isso faz com que isso alegra o coração de Deus, tem alegrado o coração de Deus. É possível elogiar o passado da fé e ignorar o Deus o que Deus faz hoje, ignorar o que Deus faz hoje. Nós não podemos de forma alguma. Resistimos quando a palavra confronta os nossos interesses. Muitas das vezes nós resistimos porque a palavra confronta os nossos interesses. E Jesus, ele é perito nessa situação, né? E ele é perito nessa situação. Ele confronta, ele senta e ele confronta. Mas eu vejo um texto bíblico que fala o seguinte, que aquele que fala lá que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, né? Mas é contra aquilo que ataca as nossas vidas. É contra aquilo potestades espirituais que ataca a nossa vida espiritual. Então nós devemos viver uma vida mais íntegra diante de Deus. Quando eles não entraram, né, fechando as portas do conhecimento, ou seja, eles não entravam no reino e nem deixavam outros entrarem. De que maneira? Hein? De que maneira? Com seus rituais, com as suas, né, leis. Achavam que a lei era muito mais importante. Mas Jesus não veio, na realidade, para quebrar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Só que a lei o amor de Jesus está acima da lei. Ele destrói todas as leis, no sentido, não que você vai ser um fora da lei, não é sobre isso. É porque o amor derrete essas coisas, né? O amor destrói. Aquilo que eu acho correto diante dos meus olhos, que eu acho perfeito, o amor vai destruir. Como o amor destrói a lei, nesse sentido, né? Não que a lei não é para ser cumprida, não é sobre isso. Jesus não veio para descumprir lei, mas ele veio para resumir essa lei, né? Para simplificar essa lei para nós. Porque o amor vence todas as barreiras. O amor supera todas as coisas. O interessante foi a reação. Em vez de arrependimento, houve hostilidade. Queriam pegar Jesus em alguma palavra, né? Não se sentiram bem em ser confrontado por aquilo que eles viviam. Até porque que eles não consideravam, né, Jesus o Messias. Mas alguém com muito conhecimento, mas não considerava Jesus como Deus. E eles queriam, né, pegar Jesus em alguma situação. E jamais, né, iriam conseguir fazê-lo de forma alguma. Mas quando Jesus entra no coração do homem, quando o coração do homem está aberto, quando o coração do homem está receptível, né, o ser humano está receptível à palavra de Deus, essa palavra que confronta transforma o coração do homem. Nós podemos ver lá, né, do Zaqueu propriamente, né? Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem que cobrava muitos impostos, e ele tinha, segundo ele, até assumiu, né? Se eu tenho cobrado ou roubado alguém, né, vou retribuir 4 vezes mais, porque ele foi confrontado ali no sentido de, e sentiu no seu que ele queria, né, conhecer Jesus. E o amor de Deus invadiu o coração dele, transformou o coração dele. Mas há pessoas que vão ser resistentes a isso, a essa transformação. Há pessoas que vão resistir a essa transformação e não vão querer de forma alguma, assim como esses caras, como esses fariseus, esses peritos da lei, que se achavam maiores do que tudo, né? Então não permitiram que o amor de Jesus entrasse, não conheceram, não entenderam aquilo que Jesus estava falando, porque fizeram ouvido de mercador, não entenderam nada.
Mas o chamado de Jesus, né? Ele é um apelo urgente. Pureza interior acima de aparência externa. É isso que Jesus quer que nós tenhamos. Pureza interior acima de qualquer aparência externa. Deus olha para o nosso coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. Da forma que agimos, da forma que nós tratamos os nossos irmãos, quando amamos, quando às vezes rejeitamos, e tudo isso, Ele está olhando, Ele está observando em nossas vidas como nós fazemos, né? De que maneira. E muitas das vezes eu pego assim, será que estou agindo corretamente? Não porque ninguém é perfeito, não estou pensando em perfeição, né? Mas é uma observação como agradar a Deus, de que maneira nós podemos agradar a Deus. E às vezes até perguntamos a Deus, Senhor, estamos verdadeiramente, né? Estou verdadeiramente te agradando, né? Naquilo que estou fazendo? E a fé que gera vida e não peso. A verdadeira religião, ela liberta. O que é religião? Porque eu vejo muita gente falando bem assim, porque religião não salva ninguém, porque, né, quem salva é Jesus. Mas o termo religião, ela vem do termo religar, né? Religare, ligar novamente, né? E só Jesus que pode nos ligar novamente a Deus, né? Então, religião tem algo a ver, sim, porque nós fomos religados novamente a Deus através de Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem o poder de nos ligar novamente a Deus, né? E é isso que nos liberta, a verdadeira religião nos liberta. E a verdadeira religião é Jesus Cristo. Ele é a religião que nos liberta, né? A humildade para ser confrontado. Corações ensináveis são transformados. Quando nós abrimos nossos corações e queremos aprender, e queremos ouvir, e ouvimos com atenção tudo aquilo que nos é falado, que nos é passado, e queremos seguir esse caminho, assim como nós, né, recebemos Jesus e continuamos seguindo essa jornada juntamente com Ele, vivendo esse novo todos os dias, sendo transformado, sendo cuidado, aonde a gente também se dispõe a colocar, né, o nosso trabalho, a nossa vida, à mercê de Cristo, à mercê para que o reino de Deus cresça. Porque em Mateus 28 ele diz para a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho. Não é isso? E a gente precisa pregar esse evangelho. E a maior coisa que a gente faz pregando o evangelho, a gente só prega o evangelho mais com a nossa vida, com as nossas atitudes. Né? E muitas das vezes nós não observamos esse detalhe. Então, que o Espírito Santo, na realidade, ele possa estar revelando em nós qualquer traço de religiosidade vazia, né? Não jamais, e nos conduz à graça que transforma, que sejamos vasos limpos por dentro, discípulos sinceros, líderes que se aproximam verdadeiramente de Cristo, da pessoa de Cristo Jesus, para viver verdadeiramente esse evangelho e não, né, andar com dúvida em nosso coração ou até mesmo não aceitar essa transformação em nós, mas devemos todos os dias amar a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o evangelho de Cristo. É isso que Ele deixou para que nós façamos. Nós possamos amar os nossos irmãos todos os dias. Amém? Coloca de pé. Por favor. E nesta noite Deus está nos convidando a abrir o nosso coração, está nos convidando a nos derramar diante dEle, né? E a começar em mim, eu quero falar diante de Deus, Senhor, se houver, Pai, qualquer dúvida, qualquer hipocrisia, Pai, qualquer coisa sobre rituais, Senhor, mas que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa estar tirando, Pai, tudo isso, Senhor, do coração também dos meus irmãos, Pai, que nós possamos, ó Deus, estar firmados, Senhor, no Teu Evangelho, Pai, e acima de tudo, ó Deus, firmado no Seu amor, Pai.
O amor verdadeiro, Senhor, o amor que transforma, um amor que cura, um amor que liberta, Pai. Um amor, Senhor, que faz eu abrir mão, Senhor, de mim, Pai, para servir ao meu próximo, Pai. Ó Deus, nós precisamos aprender, Senhor, todos os dias, Senhor, com o Senhor, Pai, como viver, Pai, essa vida, Pai, para Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, aprender a viver, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor, que possa agradar ao Senhor, Pai. Que Teu nome seja exaltado, Pai, que Teu nome seja, Senhor, honrado em todo o tempo, Deus. Ó Deus, abençoa, Senhor, esta igreja, Pai. Abençoa cada coração, Pai. Se houver dúvida, Senhor, em cada coração aqui, meu Deus, com relação, ó Deus, como Te servir, Pai. Ó Deus, deixando de lado, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, tudo aquilo que gera empecilho, Pai, em nossas vidas, Senhor, que nossos corações nesta noite, ó Deus, possam estar limpos, Senhor, sendo limpos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, limpo, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, nesta noite e se faz presente, Pai, porque o Senhor habita em cada um de nós, Senhor. A partir do momento, Senhor, que declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Ó Deus, o Senhor selou os nossos corações, Pai. Portanto, ó Deus, faça com que nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, esse novo, Pai, todos os dias, Senhor. Renova, Senhor, nossa mente, Senhor. Renova os nossos corações, Pai. Renova, Senhor, cada casa, cada família, cada lar, Pai. Abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja, Pai. Essa igreja é Tua, Pai, nós somos Teus, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a viver, Senhor, o verdadeiro evangelho que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Para que Teu nome seja exaltado, Pai, em todo tempo e em todo lugar, Pai. Essa é a minha oração, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que vive e reina, Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Então, nosso culto está encerrado, pode sentar, nosso culto está encerrado.